Olá pessoal, quem está falando aqui é o professor Pedro. Espero que estejam todos bem em casa, em segurança, com suas respectivas famílias e com saúde, especialmente com saúde nesse momento. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as dinâmicas migratórias, né? Então percebam que a gente está dando sequência ao tema iniciado na última semana, que foi a questão da demografia ou da geografia da população, e hoje a gente vai aprofundar um pouco mais especificamente a questão dos movimentos populacionais, tá certo? Sempre bom lembrar, quando se fala em migração, a gente está falando de um tema que está vinculado a toda a história da humanidade, tá legal? O ser humano é em si um animal que migrou por toda a sua história, e isso inclusive foi responsável aí por delinear boa parte da trajetória cultural, econômica, política que a gente conhece da história e influencia os nossos dias atuais, beleza? Eu vou tentar apontar alguns pontos mais específicos e diretos sobre essa questão, até porque a gente já estudou, né, a questão demográfica e questão migratória previamente, então eu vou só apontar aqui algumas questões que são tendências, né, de vestibular, ou seja, que tem uma possibilidade grande de aparecer aí no Enem, e eu vou adicionar, além disso, um videozinho que eu quero que vocês assistam, que é um vídeo que trata de um tema bastante importante, bastante atual, que é a questão migratória associada aí à escravidão moderna, beleza? É um vídeo bem curtinho que eu quero que vocês assistam assim que terminarem de assistir a minha aula, certo? Então vamos começar do começo, né? Como eu já disse, a gente já falou sobre isso previamente, então alguns dos conceitos fundamentais na questão migratória vocês já conhecem, mas é sempre bom reforçar, né? Sei que vocês não têm essa confusão, mas vamos deixar registrado aqui porque é importante. Gente, uma confusão muito comum que as pessoas fazem é em relação à emigração e à imigração. Até porque essas duas coisas, em alguma medida, se completam, né? Todo imigrante é, em alguma medida, também um emigrante. Por que eu digo isso para vocês? Porque se por acaso alguém resolve sair do Brasil para ir morar, deixa eu pensar aqui, na Espanha, beleza? E esse cara ele faz todo o processo certinho para poder conseguir a documentação espanhola, às vezes inclusive é um cara que consegue uma documentação com um cidadão espanhol, mas o ponto é, quando ele sai daqui do Brasil e vai para a Espanha, esse cara ele está oficialmente emigrando, porque ele está saindo do seu país, tudo bem? Só que esse mesmo cidadão, ao chegar na Espanha, ele é considerado um imigrante, ou seja, ele é um emigrante para o seu país de origem, para as pessoas que continuam no seu país de origem, e ele é um imigrante no país em que ele está sendo acolhido, tudo bem? Por isso eu disse que todo imigrante é também um imigrante, tá certo? Essa confusão ela pode ser facilmente resolvida se vocês lembrarem das palavras exportar e importar. Eu acho que isso ajuda, né? Um produto exportado, ele está saindo de um país e indo para outro, beleza? O importado, ele está vindo de um país para esse outro país, né? Acho que ficou claro. Exportar sai, importar vem, né? Então, a imigração é a saída, a imigração é a chegada. Beleza? Algumas questões importantes aí estão ligadas à questão dos controles governamentais, ou seja, é evidente que esse fluxo global, por mais que com o processo de globalização ele tenha se intensificado, é evidente que existe uma série de legislações referentes à questão migratória, e isso é um ponto importante que vocês precisam estar atentos, tá certo? Porque a gente associa um pouco a ideia, né, que com a globalização a gente criou a famosa aldeia global, né? Ou seja, todos os povos estão conectados de alguma maneira, as fronteiras foram derrubadas, e a verdade é que isso não existe, né? Existe um controle governamental muito forte sobre a questão migratória em todo o mundo, especialmente nos países considerados aí países desenvolvidos, né? Que acabam sendo aqueles que mais atraem imigrantes. Tá certo? E outro ponto importante, é bom lembrar, existe aí uma escala temporal, né, que a gente pode dizer, que está associada ao período de migração. Então, por exemplo, existem migrações que são consideradas migrações diárias, né? Eu já falei com vocês previamente do tipo de migração conhecida como movimento pendular,
né, em que um cara sai da sua cidade, ele vai trabalhar em outra cidade e ao final do dia ele volta para a sua cidade de origem, né? Essa migração pendular ou esse movimento pendular, ele acontece diariamente. Então o período, né, em que esse cara está migrando, vamos colocar dessa forma, é um período muito curto, é um período diário. Tá certo? A gente também tem as migrações temporárias ou sazonais, né? Que muitas vezes, inclusive, são vistas aí como sinônimos. Basicamente é o seguinte, a temporária é evidente, é aquela que tem um tempo determinado, né? Então eu saio de uma determinada cidade, vou para outra cidade, sei que vou passar um tempo e depois vou voltar. Tudo bem? E a migração, isso pode acontecer uma vez na vida. Então, por exemplo, eu posso passar um ano fazendo doutorado em um outro país e voltar. Isso pode acontecer. Isso é uma migração temporária. E também tem a migração sazonal, que também é temporária, ou seja, também tem um tempo definido, ela não é definitiva, tudo bem? Só que ela tende a acontecer com alguma regularidade. Então, por exemplo, imaginem vocês que eu sou um trabalhador do campo, certo? E eu sei que na cidade vizinha, no período ali do outono, tem a produção de determinado alimento e que eles precisam de mão de obra. Então, todo ano, eu migro da minha cidade para essa cidade vizinha, passo ali 2, 3 meses trabalhando e retorno para minha cidade de origem. Percebam, a migração sazonal ela é temporária, certo? Mas ela não acontece de maneira isolada, ela acontece de maneira regular. Eu vou, passo um tempo, volto, no ano seguinte eu faço a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa e daí por diante. Eu também tenho, obviamente, nessa escala temporal, o tipo de migração que é definitivo, em que eu saio de um local e vou para outro local passar o resto da minha vida. Significa que eu não posso voltar para visitar minha família? Não, gente, não é disso que se trata. Mas eu sei que é uma visita ao meu país de origem, e depois eu volto para o país, para o estado ou para a cidade onde eu estou vivendo naquele determinado momento. Tudo bem? Só alguns conceitos iniciais para a gente poder entender aqui, certo? Quando eu falei de migração diária, eu falei de movimento pendular. É bom lembrar, né? A migração sazonal também pode ser conhecida como transumância, tá legal? Transumância tem um significado semelhante à migração sazonal. Pode aparecer assim na prova de vocês, então é importante que vocês conheçam também essa nomenclatura. Beleza? Vamos seguir. Sobre os fatores migratórios é sempre bom lembrar, né? Existem fatores de repulsão e fatores de atração. Qual a diferença de um? Um repulsa, ou seja, afasta as pessoas, e outro atrai as pessoas. Eu acho que o nome já dá uma dica fácil aí para vocês, né? Quais são os fatores de repulsão mais comuns? Problemas socioeconômicos. Então, por exemplo, uma determinada cidade, ela é uma cidade que já está saturada, ou seja, não tem emprego suficiente para todo mundo, então eu acabo tendo que sair da minha cidade e ir para outra cidade procurar emprego, certo? Então isso é um ponto importante. Eu posso ter questões, eu posso ter problema de falta de moradia, posso ter problema de falta de infraestrutura e acabar optando por ir para outra cidade, beleza? Eu também tenho as guerras, e esses são fatores de repulsão bastante marcantes na atualidade, né? A gente sabe que o século XX e o século XXI, que ainda está no início, mas, enfim, já é reconhecido também dessa forma. Tanto o século XX quanto o século XXI são muito marcados aí por conflitos bélicos, né? Espalhados por todo mundo. E é claro que a população, né, os civis, que se veem nessa situação, eles acabam tendo duas opções. Ou eles ficam, se defendem e podem acabar morrendo, ou eles acabam migrando para outras regiões. Então isso é um ponto importante. É o caso, por exemplo, em algumas regiões do Oriente Médio, como a Síria. Beleza? Só que isso também pode estar associado a uma outra questão, que são perseguições. Então, alguns grupos étnicos ou religiosos, por exemplo, podem, em função de perseguição, sair do seu país de origem. A gente sabe porque a gente viu isso acontecer na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, com os judeus saindo da Alemanha para não serem mortos, certo? A gente está falando de guerra nesse contexto, mas a gente também está falando de perseguição a um grupo específico. Beleza? Então, problemas socioeconômicos, guerras e perseguições são aí elementos de repulsão ou fatores de repulsão bastante comuns nas provas, certo?
E, naturalmente, os fatores de atração são opostos, né? Então, se eu tinha problemas socioeconômicos, então, nesse caso, não, eu tenho condições sociopolíticas e econômicas favoráveis, tem um ambiente econômico dinâmico, ou seja, existe um fluxo financeiro interessante, tem disponibilidade de emprego, tudo bem? Eu tenho possibilidade de melhoria de vida nesse país, certo? Então, esse país ele é interessante para mim. E também tem a questão da afinidade linguística, né? Ou da proximidade espacial, um de cada vez. A afinidade linguística, por exemplo, eu vou sair daqui e vou para Portugal. Porque se eu for para a Holanda, eu não sei falar irlandês. Então eu vou ter que dar um jeito de sobreviver. Eu vou para Portugal, lá a gente fala português, é um português um tanto quanto diferente, mas é um português. E a proximidade espacial também é interessante. Não aguento mais o Brasil, eu vou sair daqui e vou para outro país. Eu vou para a Europa? Não consigo. Eu vou para a Argentina, então. Eu vou para Bolívia, enfim, vocês entenderam, né? Essa proximidade espacial acaba sendo um fator importante aí na escolha de para onde eu vou, beleza? É importante lembrar aí, tem algumas questões importantes, né, da questão jurídica, da migração. Então, é claro, existe essa questão aí da legalidade e da ilegalidade. Então, existem imigrantes legais e imigrantes ilegais, tá certo? Isso vocês sabem, é evidente, eu nem precisava colocar isso no slide, mas eu coloquei para reforçar, né? Em alguns casos, as migrações clandestinas, em que as pessoas elas acabam tentando entrar no país de maneira anônima, né? A gente vê isso acontecer muito historicamente nos Estados Unidos, né? Com a fronteira entre México e Estados Unidos por muito tempo foi uma fronteira relativamente aberta. Então a gente teve uma quantidade muito grande de imigrantes mexicanos indo aos Estados Unidos, tudo bem? A gente tem a questão dos refugiados políticos, aí é um ponto um pouco mais delicado, né? Porque um refugiado é aquele que também tem uma certa dificuldade de voltar para o seu país de origem, certo? Então, muitas vezes o que acontece é que você tem pessoas que saem do seu país e vão para outro por uma questão de segurança pessoal, certo? E acabam não podendo voltar em nenhum momento. E nesse país eles também não são necessariamente imigrantes legais. Então, eles são refugiados, né? Muitos deles, inclusive, são vistos como apátridas, né? Ou seja, pessoas sem pátria. Né? Não são reconhecidos como pessoas do seu país de origem e também não são reconhecidos no país que estão ocupando naquele determinado momento. E a gente também tem uma outra questão interessante, é que, para além dessa busca por migração e dessa resistência por parte dos países, também existe aí, historicamente falando, políticas de atração de imigrantes, né? É o caso, por exemplo, da famosa fuga de cérebros, né? Que a gente encontra em boa parte dos países desenvolvidos que buscam especialistas em determinadas áreas técnicas e intelectuais para compor ali seus quadros docentes universitários, né? Então isso é um ponto importante. Essa política de atração ela acontece hoje em dia, mas já acontecia lá atrás. A gente conhece muito bem, no século XIX aqui o Brasil fez uma política de atração de imigrantes para a região sul, por exemplo, do Brasil, né? A gente atraiu uma série de imigrantes europeus, né? Tentando ali suprimir a falta que a mão de obra escrava começava a fazer a partir de 1850 com a Lei Eusébio de Queiroz. Tudo bem? Vamos avançando então mais um pouquinho. Recentemente a gente tem algumas migrações internacionais, né, que são mais lembradas, né? Então a gente sabe que no período da pós-Segunda Guerra Mundial a gente tem alguns movimentos muito marcantes, que são a descolonização africana e asiática, certo? O que está muito associado, então, à libertação, de fato, da África e da Ásia. É evidente que de maneira muito complexa, porque com essa descolonização a gente acabou gerando uma série de instabilidades em função da má organização do território africano, mas isso é uma questão para outra aula, certo? E a gente também tem políticas de atração de mão de obra voltadas à reconstrução europeia. Isso é um ponto muito importante, certo? A Europa ela foi em grande medida devastada após a Segunda Guerra Mundial, especialmente países como a Alemanha, né, a Itália, enfim, muitos países tiveram não só essa devassa física, mas também econômica, também uma série populacional, né, muita gente faleceu, certo?
Um outro ponto importante é que, muito recentemente, a gente percebe aí o avanço de políticas restritivas à imigração. Isso está associado aí a uma série de questões, como a xenofobia e o ultranacionalismo, né? Lembrando, xenofobia é o ódio ou a aversão, né, a pessoas estrangeiras, né, a pessoas estranhas, usando aí esse termo que acaba tendo um significado dúbio para a gente, mas pessoas que não são daquela determinada cultura ou que não são daquele determinado corpus social, beleza? E o ultranacionalismo, que infelizmente é algo que vem retornando com muita força aí nos últimos anos. A gente percebe muitas lideranças no mundo ultranacionalistas, inclusive um ultranacionalismo latino, que é uma coisa muito recente, a gente consegue perceber hoje em muitos países aqui da América do Sul. Não vou citar para não gerar nenhum tipo de... Enfim, vamos seguir. Um outro ponto importante é a política de repatriação, né? Isso aí a gente consegue perceber, então, o que é isso, basicamente, né? Repatriação é quando um cara, ele se refugiou em um determinado país, certo? Então, imaginem vocês, a galera que sai do Haiti e tenta migrar para outros países da América Central, ou mesmo para a América do Norte, certo? E eles acabam sendo repatriados, ou seja, eles acabam passando por um processo legal para que eles possam voltar para o seu país de origem, mesmo sem querer. Beleza? A gente também tem a questão das barreiras migratórias, né? E aí eu acho que a gente pode falar um pouco melhor mais pra frente, mas é claro, acho que fica evidente que atualmente existe um movimento maior de impedimento de fluxo de pessoas em determinadas áreas do mundo, tá certo? Essas barreiras migratórias estão vinculadas aí a essa dificuldade. Então, quando pensa em barreira migratória, pensa em cerca, pense em muro, mas também pense em políticas mais restritivas a essa imigração em si, tá legal? Alguns destaques migratórios atuais é uma galera saindo da África, especialmente da África subsaariana, para o continente europeu, pessoas saindo do Oriente Médio para a Europa também, uma galera saindo da América Latina para os Estados Unidos. Isso é uma coisa histórica, vocês conhecem muito bem, e uma observação importante aí é que o Brasil ele também teve ao longo da última década uma perda muito grande de imigrantes, né, de cidadãos brasileiros para outros países, mas muito em função dessa tal fuga de cérebros que eu falei para vocês lá atrás. Que os brasileiros eles acabam saindo do seu país de origem, porque muitos deles têm uma formação intelectual, técnica, conceitual muito desenvolvida, vamos colocar assim, e não necessariamente encontram no seu país de origem um mercado de trabalho que possa abraçar essas pessoas. Então eles acabam saindo do seu país de origem e indo para outros. Um movimento muito comum é Brasil e Estados Unidos, beleza? Seguindo essa lógica da fuga de cérebros. Vamos avançando. Um ponto importante, lembra que eu falei para vocês? Tem-se a ideia de que com a globalização as pessoas vão circular de maneira mais fluida pelo globo terrestre. Só que a gente sabe que na última década existe um movimento aí de retração desse processo de globalização que ficou conhecido como desglobalização, né? Desglobalizar significa então voltar atrás, dar um passo atrás nesse processo de integração global, tá certo? E algumas coisas aqui são mais marcantes pra gente, né? Obviamente aí esse movimento de construção do muro entre Estados Unidos e México, vocês sabem muito bem o Donald Trump, né, que agora está aí mais uma vez em evidência por alguns escândalos pessoais, mas esse mano aí, ele foi eleito com um discurso xenofóbico, um discurso anti-imigração, anti-América Latina. A gente, inclusive, né, engraçado que tem muito brasileiro como é que eu posso dizer de maneira... Não quero ser agressivo aqui. Tem muitos brasileiros que afagam, né, demais o Donald Trump. E esse cara ele tem um verdadeiro ódio pela população latina. Isso é um ponto importante. E assim, é notório no discurso dele que não é novo, né? Quando ele fala em fazer a América grande de novo, ele não está falando do continente americano, não, meus amores. Ele está falando dos Estados Unidos e o resto aqui se exploda. Tudo bem?
Mas a construção do muro é muito marcante aí desse processo de retração do processo de globalização, certo? Ou desse movimento aí de voltar a fechar os países. Lembra que eu disse? Essa questão migratória está muito associada aí à xenofobia e ao ultranacionalismo. O Donald Trump, ele é, pelo menos em teoria, um ultranacionalista, né, com aquela história de fazer a América grande de novo, e um cara xenofóbico de longa data. Tudo bem? Além de ter aí outros adjetivos possíveis para ele, mas eu acho que não vem ao caso ficar citando. Donald Trump é um ponto importante. Mas eu acho fundamental lembrar a vocês que isso não significa que a globalização está acabando. Aí você vai falar, pô, mas não entendi. Isso é desglobalização, a desglobalização. Vamos sair do carioquês, né? Isso é desglobalização. Ela é em si uma retração da globalização? Como é que a globalização não está acabando? Gente, globalização é fluxo, antes de mais nada, fluxo financeiro, fluxo comercial. A gente chegou num ponto de fluxo de transações internacionais, né, com essas transnacionais, grandes empresas que estão no mundo inteiro e tudo mais. A gente chegou num ponto que não tem para onde voltar. E aí eu trouxe essa charge aqui que eu acho genial e eu acho que simboliza muito bem o que a gente está falando aqui, né? A gente tem um muro separando Estados Unidos de México, né? Como é que eu sei que aqui é México? Olha o sombreiro do rapazote aqui, né? Ele está passeando no meio do deserto e aí ele percebe uma lacuna no meio desse muro e bem acima desse buraquinho onde tem uma pessoa, ele vê ali o símbolo do McDonald's, né? O que a gente está tentando entender com isso daqui? A gente tem lá o mantenha a distância em toda a extensão do muro, mas tem uma área aqui em que o mexicano pode chegar, que é para fazer o quê? Comprar, consumir, tá legal? Os Estados Unidos está evitando que pessoas cheguem no seu território, mas eles querem que o seu mercado se espalhe cada vez mais. Tudo bem? Então, quando a gente fala em desglobalização nesse caso, eu quero que vocês entendam que o tema aqui é principalmente fluxo populacional e não fluxo de dinheiro. O seu dinheiro pode ir para lá tranquilamente que o Donald Trump aceita e faz até um carinhozinho na sua nota. Tudo bem? Isso é um ponto importantíssimo. E uma outra questão que está muito associada a essa questão da desglobalização na atualidade é a questão migratória para a Europa, né? A gente sabe aí que alguns lugares do Oriente Médio sofrem com uma crise fortíssima, né, de guerra, de perseguição religiosa e tudo mais, e acaba sendo a Europa o ambiente mais interessante para eles se deslocarem. Só que digamos que a Europa não está muito interessada nessas pessoas, tá certo? Essa charge aí, que é uma charge até um pouco agressiva, né? A gente tem ali o símbolo da Europa, uma mulher velha, caquética, com uma cara de malvada, abraçando o seu território e chutando as pessoas. Mas assim, apesar de ser meio chocante essa imagem, ela é uma imagem bastante realista, com todas as liberdades artísticas possíveis. Ela é bastante realística, porque a Europa de fato está se fechando cada vez mais para a questão migratória, tá certo? Então, cada vez mais a Europa está se fechando, muito em função do medo, né? Existe aí uma preocupação em relação ao Oriente Médio, né? Porque a gente teve ao longo da última década também o avanço do terrorismo, né? E a gente acaba associando, a gente não, né? Mas acaba se associando o terrorismo à população árabe muçulmana como um todo, certo? Então esse fechamento aí é um ponto bastante presente na atualidade e que eu acho que tem um potencial de cair na prova de vocês do Enem muito grande, beleza? Associado ainda a isso, para a gente poder finalizar, a gente tem o tal do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, que foi conhecido como Brexit, beleza? Usei todo o meu cultura inglesa agora para falar com vocês, mas esse Brexit aí, né, essa saída dos britânicos, né, da União Europeia, está muito vinculada aí a essa preocupação também. Outras questões estão presentes, mas um ponto fundamental é a questão migratória. Por quê? Porque a gente tem uma política de livre circulação de pessoas que pertencem, dos países que pertencem à União Europeia. Então, se o Reino Unido se fecha para a União Europeia, ele sai desse bloco, a gente vai ter uma política de contenção de migração mais facilmente praticada, né?
Porque a gente pode impedir que pessoas saiam da Europa e vão para o Reino Unido. E isso é um ponto importantíssimo. Não é só porque você tem o passaporte da Itália que você vai conseguir chegar no Reino Unido, ou da França que você vai chegar no Reino Unido. Algo que antes era mais fácil. Beleza? Então, o Brexit, né, essa saída do Reino Unido da União Europeia, também tem um fator migratório muito forte. Tá certo? Eu acho que eu falei muita coisa, espero que não tenha entediado vocês. Como eu disse no início da aula, eu deixei um videozinho especial para vocês. Quero que vocês assistam porque é sobre um tema que é um tema muito importante para a formação intelectual de vocês, antes de qualquer coisa, mas também é um tema muito possível aí de cair na prova do Enem, inclusive um possível tema de redação. É uma aposta que eu todo ano faço, e esse ano pode ser que seja verdade. Beleza? Então, um grande abraço para vocês, um beijo enorme, eu tô morrendo de saudade, e até a próxima. Tchau, tchau.